Histórias aterrorizantes que aconteceram dentro de orfanatos ao longo dos séculos. Histórias aterrorizantes que aconteceram dentro de orfanatos ao longo dos séculos. Normalmente os orfanatos não trazem a mais reconfortante das imagens para a mente da maioria das pessoas, e eles parecem raramente viver de acordo com seu nobre objetivo de proporcionar uma vida melhor às crianças. A história dos orfanatos confirma esse preconceito. A maioria foi inaugurado por filantropos bem-intencionados ou organizações religiosas, mas raramente esperavam felicidade em seus jovens residentes abandonados. Não é surpresa, portanto, que exista muitas histórias assustadoras e estranhas que sussurraram das paredes dessas instituições. Clique na galeria e descubra o passado dos orfanatos e as consequências sobrenaturais de seu baixo desempenho. A história dos orfanatos. O cuidado tem sido fornecido a crianças órfãs há milhares de anos de uma forma ou de outra. Lá no século IV a.C., o filósofo grego Platão declarou que os órfãos devam ser colocados sob os cuidados guardiões públicos. Desde então, o cuidado foi transferido para instituições religiosas, organizações filantrópicas privadas, de volta para órgãos governamentais financiados publicamente. Todo esse vai e vem. Os primeiros orfanatos. Alguns dos primeiros orfanatos, como os que conhecemos hoje, foram abertos na Roma Antiga por volta de 400 d.C. Antes da abertura da instituição, era prática comum que crianças indesejadas fossem abandonadas e submetidas à exposição, geralmente levando à morte. Uma vez que essa prática foi proibida por volta de 374 d.C., as crianças passaram a ser vendidas como escravas ou entregues em orfanatos, geralmente para serem vendidas mais tarde. Os primeiros orfanatos. Na Idade Média, na Europa, a maioria das instituições cristãs havia assumido o fardo de cuidar de crianças indesejadas ou órfãos. A maioria dos conventos e mosteiros estavam equipados com caixas de bebê ou roda dos enjeitados, onde os pais podiam colocar anonimamente seus bebês sob o cuidado da igreja. O Foundling Hospital. O primeiro orfanato feito imediatamente para este fim foi o Foundling Hospital. Ele foi construído pelo filantropo inglês Thomas Coram Voto em 1739 e é considerado uma das primeiras instituições de caridade do mundo. O Foundling Hospital. Embora o principal objetivo do Foundling Hospital fosse o bem-estar das crianças abandonadas, a instituição se concentrava muito mais na saúde física de seus pequenos residentes. A educação adequada ou o cuidado emocional era quase inexistente. Bebês para a prática. Em 1739 para frente, a história dos orfanatos passou a ser um tanto quanto controversa, para dizer o mínimo. Durante a primeira metade do século XX, as universidades dos Estados Unidos alugavam crianças de orfanatos locais por longos períodos de tempo para usar como adereços em suas aulas de economia domésticas ou Mothercraft, habilidades maternas. Bebês para a prática. Esses bebês para a prática seriam criados por uma equipe rotativa de cerca de uma dúzia de alunas, todas se revezando na prática dos vários princípios da maternidade, o que na época parecia uma situação vantajosa tanto para as alunas quanto para os bebês. Na verdade, levou a uma geração de crianças com desapego emocional debilitado. Estudos mostraram que as crianças criadas em universidades foram privadas do contato visual necessário para o desenvolvimento emocional e nunca foram capazes de formar um forte vínculo com qualquer pessoa depois de serem passados por tantos braços frios e calculistas quando pequenos.
A família Domecon. Na Universidade de Cornell, Estados Unidos, todas as crianças receberam legalmente o sobrenome Domecon, abreviação de Domestic Economics, economia doméstica. Embora já houvessem toneladas de crianças Domecons espalhados por todo o país, poucas delas estavam cientes de sua primeira infância nas mãos de estudantes universitários antes de serem enviados de volta para orfanatos ou para parentes distantes e passaram a vida se perguntando de onde veio seu desapego. O lado sombrio dos cuidados infantil. Algumas das histórias emboçadas dos primeiros dias dos orfanatos podem até ter vindo da ignorância bem intencionada e não da genuína má vontade, porém outras narrativas são repelentes conto de exploração. Orfanatos com fins lucrativos. O advento dos orfanatos privados significou uma oportunidade lucrativa para muitos empreendedores cheios de segundas intenções. Em todo o mundo, orfanatos com fins lucrativos coletavam crianças de famílias carentes, mantinham nas condições horríveis para angariar simpatia e doações, tudo antes de vender as crianças pelos maiores lances. Trabalho infantil. Muitos dos primeiros orfanatos imediatamente colocavam as crianças que entravam por suas portas para trabalhar. Da várias casas de trabalho workhouses da Inglaterra do século XVII e até mesmo em orfanatos de trabalho do início do século XXI, o trabalho infantil tem sido uma mancha da história dos orfanatos. Trem de órfãos. O movimento dos trens órfãos do século XIX e início do século XX foi representado por um triunfo dos cuidados infantis dos Estados Unidos. Crianças órfãs e carentes dos estados do leste eram carregadas em trens e enviados para o oeste, onde supostos lares adotivos estavam esperando para proporcionar-lhes uma vida melhor. Trens de órfãos. Isso, no entanto, raramente era o caso e a maioria das crianças deixadas do oeste eram vendidas para agricultores e empresas que procuravam trabalho gratuito. O motivo dos adotantes raramente eram examinadas e as crianças nunca eram acompanhadas depois da adoção. Elas quase sempre vinham de famílias de imigrantes pobres que acreditavam que estavam enviando seus filhos para uma vida melhor. Georgetown e a Tennessee Children's Home Society. Um dos episódios mais sinistros da história dos orfanatos envolve Georgetown, a mente por trás do esquema de roubo de bebês e adoção do mercado ilegal de Tennessee Children's Home Society, apoiada por um político corrupto de Memphis chamado E.H. Klump. Sequestrou inúmeras crianças das ruas e dos quintais e varandas sob o pretexto de salvar-lhes de lares destituídos e querer dar-lhes uma vida melhor. Georgetown e as Tennessee Children's Home Society. Tanya então realizava visitas em seu orfanato exibido e vendendo as crianças sob seus cuidados para quem desse os maiores lances, sem realizar qualquer tipo de verificação de antecedentes. Por trás da fachada feliz e saudável dessas visitas, as crianças eram mantidas em condições terríveis e abusivas. Bebês ficavam sem cuidado médico urgentes e tinham suas línguas amarradas ao fundo da boca se chorassem demais. Tan morreu em 1950 sem nunca ter sido descoberta depois de sequestrar mais de 5.000 crianças durante um período de 20 anos. Os órfãos romenos. Durante a década de 1960, o ditador romeno Nicolae Ceausescu desencadeou uma das maiores crises de órfãos da Europa, depois de promulgar uma política de natalidade extremamente agressiva na Romênia que proibia qualquer tipo de contracepção
em todo o país até que as mães em potenciais tivessem pelo menos 4 filhos ou atingissem a idade de 40 anos. Os órfãos romenos. Da década de 1970, mulheres e casais passaram a ser taxados por não terem filhos. As classes baixas e médias, esmagadoramente pobres e incapazes de cuidar dos filhos que foram forçadas a ter, sobrecarregaram o já decrépito sistema de orfanato da Romênia, com quase 100 mil crianças abandonadas pelo colapso do governo comunista em 1989. Orfanatos hoje. Hoje o conceito de orfanato tem sido revisto em tempos. Embora muitos lugares tenham abandonado o termo orfanato, lugares que cuidam de crianças ainda são comuns em todo o mundo. Muitas instituições agora enfatizam os benefícios do acolhimento familiar, da adoção acelerada e de outras alternativas a estadias de longo prazo em centros de cuidados. Histórias assustadoras de dentro dos orfanatos. Com uma história tão sombria, não é de admirar que uma coleção de lendas urbanas e histórias assustadoras tenham se infiltrado nas paredes das instituições obscuras. A seguir estão apenas alguns dos segredos sinistros dos orfanatos históricos. Orfanato Sutturjung. O orfanato Sutturjung em Goulburn, Austrália, foi inaugurado em 1913 e rapidamente se tornou conhecido por suas punições severas e por sua falta de cuidados. As crianças recebiam chicotadas até mesmo por pequenas ofensas e exigiam apenas 2 banheiros para 200 meninos. Orfanato St. John. O St. John finalmente fechou em 1978, mas lendas locais afirmam que o orfanato não está nada abandonado. Numerosos visitantes relatam ouvir barulhos de meninos brincando e até mesmo ver aparições no orfanato. O desaparecimento de túmulos de Montana Children's Center. Construído em Torrey Bridges, Montana, Estados Unidos, inaugurado em 1894, Montana Children's Center rapidamente passou a abrigar um grande número de crianças à medida que a pobreza varria o oeste no final do boom da mineração. O desaparecimento de túmulos do Montana Children's Center. Como tantos outros orfanatos da época, as crianças de lá recebiam muito pouco dos cuidados adequados de que precisavam e as punições eram severas. O Montana Children's Center também era notório por sua falta de higiene. Muitas das crianças do orfanato morreram por causa de doenças e foram enterradas no local. Um ex-zelador negou que havia mais de 30 lápides em determinado ponto, mas todas elas desapareceram misteriosamente. Os corajosos o suficiente para visitar o local hoje alegam ouvir sons fracos de crianças cantando no prédio agora decrépito. Liverpool Siemens Open Institution. A Liverpool Siemens Open Institution foi inaugurado em 1869 como a primeira instituição de Liverpool dedicada ao cuidado de filhos órfãos de marinheiros que nunca mais retornaram. Essa nobre intenção rapidamente azedou. Os cuidadores do orfanato eram conhecidos por trancar as crianças no que eles chamavam de armário impertinentes, que eram armários apertados e sem janela que forravam as paredes do sótão. Liverpool Siemens Open Institution. Mais tarde, na década de 1950, o orfanato foi fechado e convertido em asilo. Esse empreendimento também ganhou uma má reputação. Hoje o prédio está praticamente vazio, exceto pelo fantasma de uma garotinha que se recusa a deixar as instalações. Guria Boy Home.
A Ivory Boy Home, em Oklahoma, Estados Unidos, é lá de mais do que algumas histórias sinistras. Dizem que uma das enfermeiras do lugar tirou a vida de numerosos meninos sob seus cuidados e que outros membros da equipe supostamente se enforcaram na Torre do Sino. Ivory Boy Home. Hoje, aqueles corajosos o suficiente para visitar os terrenos de Ivory Boy Home relatam os sons fracos de sinos e passos na torre. National Soldier Orphans Homestead. O orfanato foi construído em Gettysburg, Virgínia, Estados Unidos, para cuidar dos filhos órfãos de soldados da União que morreram durante a Guerra Civil Americana. Por um tempo, o National Soldier Orphan Homestead foi administrado com cuidado, mas tudo isso mudou quando um tal de Rosa K. Michael foi colocado no comando. National Soldier Orphan Homestead. Dizem que K. Michael governou com abusivos punhos de ferro, castigando regularmente com violência excessiva as crianças sob seus cuidados. Felizmente, uma criança conseguiu escapar de sua situação infernal e alertar as autoridades que multaram K. Michael por seus abusos. Até hoje, no entanto, dizem que os espíritos irados de suas vítimas assombram o corredor dos edifícios do orfanato.